Meus irmãos, é uma bênção estar de volta aqui. Hoje de manhã tem uma pessoa que chegou a mim lá na Calvária e falou: estava com saudade do Senhor, né? Eu já estou aqui já há quase 10 dias que eu estou de volta, mas a verdade é que a gente demorou um pouquinho a contatar ou encontrar com algumas pessoas, né? E antes de eu viajar eu não preguei, e quando eu voltei eu também não preguei lá na Calvária, né? E também não aqui. E a gente fica com saudade mesmo, né? Hoje a gente está sentindo falta de mais gente, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que quem está hoje à noite aqui é quem Deus quis trazer hoje à noite para ouvir a palavra dele. E eu queria ler com os irmãos um texto de Lucas capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo inteiro, embora nós vamos ler em partes. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 3. E aí na sequência nós vamos ler o restante do texto da palavra de Deus. Lucas capítulo 8, nós vamos ler agora do versículo 1 ao 3, e na sequência nós vamos ler os outros versículos. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para a gente ler esse texto? Se você puder ficar em pé, né? Lucas 8, do versículo 1 ao 3, a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que depois disso, ele foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele, e certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, a esposa de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, nós lemos a Tua palavra e nós precisamos do Senhor para agora falar com a gente, esclarecer para nós, ó Pai, a Tua vontade. Que o Senhor possa mudar o nosso interior, que o Senhor possa falar as nossas necessidades, que o Senhor possa nos ajudar a ter clareza sobre o Evangelho, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. A luz que ilumina e transforma, é o título que eu dei para esse sermão. Há sempre muita confusão quando a gente começa a conversar sobre quem é verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo, quem é verdadeiramente cristão. Quando a gente olha nas páginas da Bíblia, muitas vezes pode trazer ainda mais confusão, se a gente não entender exatamente o que o Evangelho está dizendo para nós. Quem é que é verdadeiramente cristão? As pessoas que são boazinhas e têm boas intenções, são essas? Ou as pessoas que conseguem seguir o rigor da religião, são essas as que são verdadeiramente cristãs? Pois a palavra de Deus não concorda com essa lógica. A palavra de Deus, ao contrário, ela ilumina a gente para que a gente entenda qual que é verdadeiramente o solo do nosso coração, se houve uma mudança real e verdadeira nas nossas vidas. E esse texto está falando, dentre outras coisas, sobre essa realidade de como a palavra de Deus ilumina a nossa vida. Jesus usa na sequência, e nós vamos chegar lá, uma parábola, a parábola da semente. Mas a semente é a palavra de Deus. Mas a gente poderia muito bem colocar o nome dessa parábola como uma parábola do solo, o solo preparado para receber a palavra de Deus. E na sequência, Jesus usa uma outra parábola, que é a parábola da luz, que nós acendemos a luz para ficar em cima iluminando, e não colocar embaixo, onde a luz vai ficar escondida. E aqui, nesse local, ele dá um uso diferente que ele deu em outro lugar. E nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Jesus, ele próprio é a palavra de Deus, mas ele também fala a palavra de Deus. Ele é a palavra encarnada, mas tudo que sai da boca dele está lá no Antigo Testamento. Ele não fala, nesse sentido, nada novo. Embora quando ele fala, ele aprofunda, ele mostra com clareza e ele aplica a palavra de Deus do Antigo Testamento de uma maneira que muitas vezes confunde aqueles que não querem verdadeiramente seguir a Deus, mas esclarece
para aqueles que querem seguir a Deus o que eles têm que fazer. E não só esclarece, cura, liberta, dá um verdadeiro propósito para a vida. A palavra de Deus, a pessoa que é chamada palavra de Deus, Jesus Cristo, ela não quer tornar a gente religioso, ela quer tornar a gente parecido com Deus, iluminar a nossa vida, para que a gente tire aquilo que não deveria estar ali, coloque aquilo que deveria estar ali. A proposição ou resumo desse texto todo, do capítulo 8, eu queria colocar da seguinte forma: na palavra de Deus encontramos cura, libertação, propósito e a promessa de uma vida plena e eterna, onde nossas necessidades mais profundas são satisfeitas. Não são as necessidades religiosas que são satisfeitas. São as nossas necessidades que nós nem tocamos nela por desconhecê-las. São as necessidades mais profundas na nossa alma que a gente mesmo tem dificuldade de discernir. Mas quando a gente chega perto da palavra de Deus, ela ilumina. Então, por causa disso, a gente é curado, a gente é liberto, a gente é salvo, a gente tem um propósito na vida que faz sentido. Então, como que nós vemos nesse texto? Eu queria trazer 5 princípios, eu vou apresentar rápido. Se você quiser depois, eu posso conversar com você com mais implicações. E eu posso mandar o texto que eu escrevi sobre isso. Mas a gente rapidamente, porque hoje nós temos ceia também, eu quero apresentar 5 princípios nesse texto. Primeiro, que a pregação do Evangelho do Reino produz discípulos improváveis, com resultados inesperados. Olha só como o texto começa. Começa contando que Jesus vai pregando o reino de Deus por várias cidades e vilas. Aliás, ele fala que ele veio para isso. Ele não veio para construir um grande prédio cheio de pessoas, talvez 10 mil pessoas, 20 mil, uma cidade inteira. Toda vez que ele pregava numa cidade, mesmo com todo o sucesso ministerial que ele tinha, no dia seguinte ele saía e ia para a próxima cidade, para a próxima vila. Mas mais do que isso, olha as pessoas que caminham com ele. Os discípulos estavam juntos. Normal, é de se esperar. Um mestre tem que ter os seus alunos junto com ele. Mas as próximas pessoas que são citadas são mulheres. Só por causa disso já não faz sentido, porque citar mulher numa cultura que ninguém valoriza a mulher. Porque citar mulheres numa cultura que quando você fala que as mulheres que chegaram primeiro para avisar, para dar o testemunho, o que seja, não vão ser acreditadas. Mas além disso, essas mulheres foram curadas, e aí o texto fala de espíritos malignos. E só para não ter dúvida que a gente entendeu, ele conta um pouquinho da Maria Madalena, de quem foi tirado 7 demônios. Que testemunho é esse que Lucas está contando de Jesus? Por que ele não omitiu esse pedaço? Por que ele não falou só eram os 12 discípulos que estavam ali, os homens que depois levaram o evangelho para todo mundo conhecido? Lucas está escrevendo para Teófilo, que era um oficial do Império Romano. Por que não contar só a parte boa da história? Bom, porque a parte boa da história não é necessariamente a que a gente vê. Jesus está lidando com pessoas improváveis, com resultados absolutamente inesperados. Eu tenho que confessar que esse pedaço do meu sermão é um plágio. Eu peguei da minha esposa. Ela deu uma aula sobre isso. E eu queria comentar sobre essas mulheres, que a minha esposa comentou. Essas discípulas não viveram mais para si mesmas, mas elas encontraram o quê? Perdão, a mulher adúltera, libertação, a Maria Madalena, cura, a mulher com fluxo de sangue, satisfação, a mulher samaritana. E a gente poderia continuar outras mulheres que talvez não estejam citadas aqui, mas a gente sabe que elas foram alcançadas e que elas se tornaram discípulas de Cristo Jesus. Elas foram, como discípulas de Jesus, mudaram o seu interior e elas começaram a não mais buscar seus próprios interesses, abriram sua casa, dedicaram seu tempo, usaram seus dons e talentos, disponibilizaram seu dinheiro e seus bens e entregaram a vida para que Jesus fosse conhecido. Talvez, eu não tenho certeza sobre isso, nesse momento, talvez elas tenham entregado mais de si para o reino,
para o ministério de Jesus que os próprios discípulos. Eles estavam com Cristo, eles estavam sendo ensinados, mas elas estavam colocando do seu dinheiro. Elas estavam saindo de suas casas para andarem com Jesus de cidade em cidade e sustentarem o ministério dele. Pois Madalena é tão importante nesse processo que depois, quando Jesus ressuscita, o texto coloca que ela é a primeira para quem Jesus aparece. Veja, eu não creio que esse texto está dizendo só para as mulheres, como se a gente estivesse querendo construir um feminismo bíblico. Não é isso. O texto está mostrando para nós que mesmo os mais improváveis de nós, Deus quer produzir em nós resultados absolutamente grandiosos e que não eram esperados por ninguém próximo de nós. Bom, ao ver essas mulheres, eu fico imaginando que Lucas começa a construir, na lógica do sermão ou da biografia que ele está escrevendo, que tem que ter uma explicação de onde surgiu essa transformação. Porque Teófilo talvez não conheça, não saiba com clareza o Evangelho. E eu creio que Lucas, assim como todos os outros escritores, tiveram que usar a mente deles, embora inspirados pelo Espírito, para entender qual o sentido, qual a direção que pode fazer ou pode trazer mais clareza para o leitor e para hoje nós, 2000 anos depois. E aí ele escreve a próxima história num local diferente do que os outros evangelistas escreveram. E eu queria ler agora com os irmãos do versículo 4 ao versículo 18. A palavra de Deus diz assim: E tendo-se ajuntado uma grande multidão, e vindo até ele de todas as cidades, ele falou por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a devoraram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo brotado, murchou, porque não havia umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, crescendo, produzindo frutos a 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: O que poderia ser essa palavra? E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo eles não possam enxergar, ouvindo eles não possam compreender. Ora, a parábola é esta: a semente é a palavra de Deus, e os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra de seus corações, para não acontecer que crendo sejam salvos. E aqueles sobre a pedra são os que, ouvindo, receberam a palavra com alegria, mas não têm raiz, os quais creem por algum tempo e no tempo da tentação se dispersam. E aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados por cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão frutos com perfeição. Mas a da boa terra, esses são os que, tendo ouvido a palavra de coração sincero e bom, guardam-na, produzem fruto com perseverança. Nenhum homem, acendendo uma candeia, a coloca sobre um vaso, ou a põe debaixo da cama, mas a coloca no castiçal, para que o que entre vejam a luz. Porque não há nada em secreto que não seja manifesto, nem alguma coisa oculta que não se tornará conhecida e venha à luz. Vê depois como ouvis, porque aquele que tem, a ele será dado, aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tomado. Lucas coloca essas duas palavras na sequência, trazendo para nós uma clareza do que Jesus está falando para nós, aplicado a essa situação da palavra de Deus. O princípio aqui é que a palavra de Deus avalia e prepara o nosso coração para o reino de Deus. A questão central aqui é qual o solo do nosso coração. Qual que é o solo do seu coração? Há 4 solos que ele fala. A que recebe, mas a pessoa não presta atenção. Logo ela se distancia, a mente vai para outro lugar e Satanás rouba a mensagem que está no coração dessa pessoa.
Satanás está ativo, mesmo aqui dentro hoje. A gente não ora para os anjos de Deus estar aqui, para Deus nos proteger, como se fosse uma oração da boca para fora. A gente ora porque nós não vemos, mas tem uma batalha acontecendo agora. Quando a palavra de Deus é lida e explicada, Satanás também está tentando tirar ela da nossa atenção. Qual é o solo do seu coração? O segundo solo que tem aqui é aquela que cai num ambiente de pedra, um ambiente que não tem profundidade, não tem umidade, não tem como uma semente entrar. E ela, por não ter raiz, ela morre. Esse é o solo do seu coração, será? O solo do coração das pessoas em volta da gente? Pessoas que até se agradam de ouvir, acham que é legal a palavra, mas ela não permite que a palavra entre, aprofunde, crie raiz dentro dela. O terceiro solo é aquele que cai entre os espinhos. Esse que cai entre os espinhos é sufocado, e olha que interessante, não é sufocado só pelas dificuldades, pelos problemas, é sufocado também pelos deleites, pelas gostosuras da vida. Não são só as coisas ruins que nos distanciam de Deus, também são as coisas boas que nos distanciam de Deus. Talvez para alguns, inclusive, a lógica é exatamente o contrário, porque a gente acha que as coisas boas nos aproximam de Deus, as coisas ruins nos aproximam de Deus, e as coisas boas muitas vezes nos levam. Pois a lógica da palavra é que as duas têm o poder de nos levar para longe de Deus. E aí vem o último solo, que está aberto, preparado, que o coração está úmido, para que a semente caia e crie uma raiz em nossas vidas. Veja, tanto esse texto como o contexto como um todo, não está dizendo para nós que nós temos condições de produzir esse solo. É a palavra de Deus que é a semente, e agora na próxima parábola que fala da luz do Evangelho, que é a palavra de Deus, é quando nós somos expostos à palavra que o solo do nosso coração é transformado. É quando nós somos expostos à palavra que o Espírito Santo de Deus convence a gente. Nós não somos transformados quando a gente anda por aí distantes da palavra, fugindo da palavra, fechando a nossa vida, aonde a palavra pode ser pregada, ensinada, aplicada e vivida. Mas quando a gente chega perto da palavra, e é isso que o texto está falando, ninguém acende uma luz para esconder debaixo da mesa. Onde que a gente coloca a luz? Veja, não é essa luz aqui, tá? Igual a nós. Eu não sei quantos já viram isso, mas eu, quando criança, ia para baixo da égua, que era onde era a fazenda do meu vozinho. Chegava lá, não tinha nenhuma estrutura, e a gente tinha umas lamparinas. E a gente acendia aquela lamparina, daquela chama que subia também uma fumacinha preta. Então a gente ao mesmo tempo iluminava e ao mesmo tempo escurecia, né? Era um trem que, para você ver qualquer lugar, qualquer espaço na casa, você tinha que chegar com a lamparina perto. E mesmo assim tinha um monte de borrão. A gente não via com clareza. Agora imagina minha avózinha, a avózinha Joaninha, que a gente chamava ela, acendendo a nossa lamparina e colocando debaixo da mesa. Ninguém ia ver o prato de comida. Aí o fogão a lenha, que tinha uma luzinha embaixo ali, por causa do fogo, em cima era escuro. Ninguém viu o que estava dentro do feijão. Podia ter caído qualquer coisa, qualquer bicho ali. Ninguém via o que tinha em cima da cama a hora que ia deitar. Ninguém via o que tinha no chão a hora que ia andar. O chão era de barro, a casa era de pau a pique. Eu não sei quantos de vocês viveram isso. Eu vivi e foi uma aventura maravilhosa todas as vezes que a gente ia para lá. Mas eu sei claramente o que Jesus está dizendo. Não é essa luz que nós temos com facilidade aqui. É uma luz que nós tínhamos que propriamente, esforçadamente acendê-la e levá-la para cada canto da casa para ver o que tinha ali. Você se esforça para chegar aonde a palavra de Deus está. Você se esforça para abrir a palavra e deixar ela fazer um check-up dentro de você, na sua mente, na sua lógica, nas suas ideias, nas suas decisões.
Pois o que Jesus está falando para nós é que a palavra que avalia primeiro o solo do nosso coração, mas também é a palavra que prepara o nosso coração. Veja, é óbvio que se eu fechar o meu coração, o Espírito Santo não vai chutar a porta do meu coração e vai entrar ele no meu coração. Mas também é óbvio que quando a palavra de Deus se aproxima da minha vida, eu vejo isso com clareza. Então Jesus está falando, vai chegar um dia lá na frente que obra escondida nenhuma vai permanecer escondida, que frase nenhuma que você pensou ou falou vai ficar escondida mais. Mas antes que chegue aquele dia, a gente pode fazer agora esse processo de trazer a luz da palavra de Deus sobre nós. E como diz lá em Salmo 119, versículo 105, Senhor, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus ilumina, avaliando o solo do nosso coração. Então não acredite que você é cristão porque você é batista, porque você está numa igreja. Não acredite que você é verdadeiramente crente porque você é a segunda, terceira, quarta geração de batistas, de cristãos. Não acredite nisso. Acredite que você é cristão verdadeiro se quando a palavra chega suficientemente perto para iluminar o solo do seu coração, o que você vê é que a umidade, a raiz crescendo. Nós todos fracassamos aqui e ali, nós todos falhamos, mas há uma diferença muito grande entre aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e aqueles que não têm. Aqueles que têm são incomodados pela palavra, porque a palavra mostra o que está lá dentro, empurra a gente para querer acertar, para querer começar de novo, para acreditar que nele é possível. Mas quando a gente não tem o Espírito, a gente é empurrado na direção da religiosidade, ou da não religiosidade que dá na mesma. Buscar a Deus de forma pura e simplesmente religiosa, e não buscar a Deus é a mesma coisa, leva para o mesmo caminho. É só a palavra de Deus que ilumina, avaliando e preparando o solo do nosso coração. Terceira parte, nós vamos ler o versículo 19 a 21. Então foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe contado por alguns que disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e querem ver-te. Respondendo ele, disse-lhe, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Terceiro princípio que a gente vê aqui é que as Sagradas Escrituras distinguem com clareza quem pertence ao Senhor. Eu já falei, na verdade, um argumento sobre esse ponto. Não acredite que você é cristão de verdade porque você vem na igreja, e isso não torna você cristão de verdade. Acredite que você é cristão de verdade quando a palavra ela é lida por você, pelo pastor, por uma pessoa do seu lado, e você ouve, e aquilo ilumina, você vê que o solo do seu coração pertence a ele, e você percebe que na segunda-feira, na terça, na quarta, você tem o desejo de obedecer, você é fortalecido pelo Senhor para obedecer, você produz frutos que têm a ver com a obediência que Ele mesmo causou e providenciou em sua vida. Então, como que eu sei que eu sou da família de Deus? A mãe e os irmãos de Jesus chegam até Ele. Quem mais poderia ter currículo ou pedigree do que a mãe e os irmãos de Jesus para falar, nós somos a família de Jesus? Quem mais? Eu não sei quem mais. Quem que poderia, humanamente falando, competir com eles? Mas Jesus fala com todas as palavras, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra de Deus. João, o jovenzinho que está caminhando com Jesus agora, mas que depois, quando escreve a primeira carta dele, primeiro João, já é um idoso, ele escreve com todas as palavras
Se você ama a Deus, você obedece às suas palavras. Se você obedece às suas palavras, então você ama a Deus. Capítulo 4, capítulo 5 de 1 João, repete essa afirmação algumas vezes. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar. Legalismo é achar que nós, cumprindo certas regras, Deus vai gostar da gente. Legalismo também é acrescentar regras ou diminuir regras da palavra de Deus para que a gente possa encaixar no nosso gosto, no nosso perfil, do jeito que a gente quer fazer o Evangelho. Mas, e isso é errado claramente, mas seguir verdadeiramente o Evangelho, porque nós somos expostos à palavra de Deus e o Espírito mudou o desejo do nosso coração. O Espírito mudou a percepção do nosso olhar. O Espírito mudou o jeito da gente concluir e decidir. Isso sim é seguir a Jesus. E nada tem a ver com legalismo. Nós não obedecemos para sermos salvos. Nós obedecemos porque fomos salvos. Mas nós obedecemos pelo mesmo motivo, porque nós fomos salvos de nós mesmos, dos nossos interesses, das nossas decisões, dos nossos gostos, porque Ele muda a gente de dentro para fora, a partir da palavra dEle. Então, Jesus, através da sua palavra, distingue com clareza quem pertence a Ele e quem não pertence a Ele. Próximo ponto, meus irmãos, está nos versículos 22 a 39. Quero ler com os irmãos. A palavra de Deus diz assim: Ora, aconteceu um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago, e partiram. Mas enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e eles cessaram, e houve calmaria. E ele disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é este, que ordena até os ventos e a água, e eles lhe obedecem? E eles chegaram à terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando ele desembarcou, saiu-lhe ao encontro, fora da cidade, um certo homem que tinha demônios há muito e não usava roupas, nem habitava em alguma casa, mas nos sepulcros. Mas vendo Jesus gritando, caiu diante dele e disse em alta voz: O que tenho eu para fazer contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu suplico que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, porque frequentemente se apoderava dele e guardava-no preso com correntes e cadeias, e quebrando os grilhões era impelido pelo demônio para os desertos. E Jesus perguntou-lhe, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque muitos demônios tinham entrado nele, e pediram-lhe para que não os mandasse para o abismo. E havia ali uma manada de muitos porcos pastando no monte, e pediram que lhe permitisse entrar neles, e ele lhes permitiu. Então os demônios, saindo do homem, entraram nos porcos, e a manada correu violentamente a um lugar íngreme para o lago, e se afogaram. E aqueles que os alimentavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Então eles saíram para ver o que tinha acontecido, e vieram a Jesus. Encontraram um homem de quem havia saído os demônios, assentando aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram com medo. E também os que tinham visto aquilo contaram-lhes como o possuído por demônios havia sido curado. Então toda a multidão da terra ao redor dos Gadarenos pediu-lhe para que se afastasse deles, porque estavam tomados por grande temor. E entrando ele no barco, retornou, e o homem de quem havia saído os demônios lhe pediu para que pudesse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: Retoma para a tua casa e mostra quão grandes coisas Deus fez por ti. E ele foi pelo seu caminho, publicando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhes fizera. Qual que é o princípio aqui? A palavra de Deus não nos deixa dúvida acerca de sua autoridade e o seu poder sobre a realidade. Veja,
Se você se acostumar a ler a palavra de Deus, pensar na palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para as pessoas em volta de você, logo isso vai crescer na sua vida. Que a palavra de Deus nunca nos decepciona, ela sempre mostra a autoridade e o poder de Deus. Jesus acaba de vivenciar essa situação, que a mãe e os irmãos vêm e ele fala: quem obedece a minha palavra, esse é o meu discípulo. Pois as mulheres endemoniadas haviam obedecido a ele, os discípulos haviam obedecido a ele. Ele agora está explicando, mas parece que nesse momento Lucas entende que tem que colocar uma comprovação ainda maior, ou mais clara, ou mais fatores, para mostrar para eles que a palavra de Deus tem poder. Jesus entra num bar e sai com os discípulos. E Lucas narra, talvez a menor narrativa dessa história que nós lemos também em Mateus e em Marcos. E ele fala que no momento da grande tempestade, e só para ficar claro, eles eram pescadores, eles sabiam que ia ter tempestade naquela hora, mas Jesus está com eles. E se Jesus está no meu barco, tudo vai muito bem, como diz a música. Bom, não é bem assim. Se Jesus está no barco, mesmo as piores situações, eu posso crer que vai tudo bem. Pois foi isso que aconteceu. O pior possível, uma tempestade de vento que poderia virar o barco. Uma única palavra de Jesus mexe nos elementos da natureza. Que poder é esse? Os discípulos não tinham ainda prestado atenção no poder da palavra de Cristo Jesus. Veja, não é o poder da nossa palavra, é o poder da palavra dele. Muitos têm dito por aí que existe uma palavra rema, que nós falamos e ela tem poder. A nossa palavra não tem poder nenhum, a dele tem poder. No próximo momento, a próxima história, ele chega na terra dos Gadarenos, também conhecida como Decápolis, o local onde tem 10 cidades, onde estão grande parte dos inimigos de Jesus, do povo de Israel ali. 7 povos do Antigo Testamento foram para ali, expulsos. O próprio Império Romano montou o seu principal quartel-general da região naquele local. Quando Jesus vai para lá, eu imagino os discípulos pensando, ele vai para lá para destruir esses inimigos, para mostrar para eles quem é que manda aqui. E quando Jesus chega, vem um endemoniado. Aqui em Lucas é 1, em outro local são 2, mas vem aquele endemoniado. E Jesus o liberta. Ao libertá-lo, aqueles demônios, aparentemente, tentam enganar Jesus. Fala, manda a gente para aqueles porcos. Os porcos são símbolos do ídolo daquela região, ou pelo menos um dos ídolos daquela região. Talvez os demônios estivessem pensando, se a gente for para os porcos, a gente vai ter mais uma chance de mostrar e enganar aquelas pessoas que existe um outro Deus aqui na região, poderoso também. Jesus deixa os demônios irem para os porcos, mas os porcos se lançam no mar e morrem afogados. Claramente uma vitória do Deus Altíssimo contra aquele ídolo daquele local. Talvez para nós não fique tão claro, mas para eles ficou bem claro. Todos os povos em volta daquela terra ficam com medo quando ficam sabendo que os demônios foram para os porcos, símbolo do ídolo daquele local, e se mataram ali. E Jesus, só com a palavra dele, derrota o poder que está sobre a vida daquele homem e sobre aquela localidade. Olha que poder que ele tem. Talvez aquelas pessoas olhassem para aquele endemoniado, inclusive se sentissem bem com aquilo. Eles tinham quem culpar. Ele era o culpado por ter toda aquela desgraça ali naquele local. Era aquele doido ali que a gente prendia de vez em quando e ele fazia toda essa loucura. Mas agora não tem mais ninguém para culpar. Quem que eles vão culpar? Eles têm que olhar para Jesus e têm que lidar com aquele homem que a uma palavra, ele torce os elementos da natureza, coloca eles no lugar, e ele torce os elementos sobrenaturais e coloca eles no seu lugar. Que homem é esse que pode fazer uma coisa como essa? Eles com medo pedem para Jesus ir embora, e ele vai. No caminho, o endemoniado chega para Jesus, deixa eu ir com o senhor. Não faz nada mais em sentido, o ex-endemoniado, melhor dizendo, não endemoniado, deixa eu ir com o senhor. E Jesus não deixa ele ir. Se eu estivesse junto, eu ia falar, Senhor, deixa eu explicar para o senhor aqui. Ele vai ficar sozinho aqui.
Ele nem foi discipulado, não foi na escola bíblica, não foi preparado. Senhor, vamos mandar ele para o centro de treinamento, de plantação de igreja, depois a gente manda ele de volta para cá. Jesus envia ele imediatamente. E ele sai proclamando o evangelho imediatamente. Nós sabemos que a segunda multiplicação dos pães foi nessa região. E Jesus volta então para essa região em outro momento. E multidões de todas as cidades daquela região vêm para ver e ser tocadas pela graça de Deus através da vida de Jesus. Será que foi a vida daquele ex-endemoniado que trouxe aquelas pessoas a consciência que a palavra de Jesus sobre a realidade tinha poder, mas era poder salvífico e não de destruição? Será que a pregação do Evangelho, através da vida daquele rapaz, é que fez com que a multidão invertesse o sentimento e a oposição que ela tinha para se tornar agora pessoas abertas a ouvir o Evangelho de Jesus Cristo? Nós não temos certeza. Quando chegar no céu, nós vamos saber. Mas isso faz muito sentido quando o Senhor vem e quando nós abrimos a nossa vida para a palavra dele, nós vamos ver o poder e a autoridade da palavra dele se tornando concreta em nossas vidas. Quinta parte desse texto, nós vamos ler agora do versículo 40 ao 56. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu que ao retornar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pediu-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara todos os seus sustentos com médicos, não pôde ser curada por ninguém. E chegando por detrás dele, tocou na orla de sua veste, e imediatamente destancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele fora tocado, e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. Enquanto ele ainda falava, veio alguém da casa do governante da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Mas Jesus, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando ele na casa, não permitiu que nenhum homem entrasse, senão Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Eles riam dele para o desprezarem, sabendo que ela estava morta. E ele, pondo-os para fora, tomando-a pela mão, e clamou, dizendo: Menina, levante-se. E seu espírito voltou, e ela se levantou imediatamente, e ele ordenou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram admirados, mas ele ordenou-lhes que nenhum homem contasse o que havia acontecido. Qual que é o princípio que nós temos nessa última página do texto? A doce voz do nosso mestre vem ao encontro das nossas necessidades mais profundas. Nesse capítulo, Lucas, que está colocando em ordem esses textos, poderia talvez ter continuado contando simplesmente de coisas maravilhosas que Jesus fez, mas ele termina falando de duas pessoas que vão ao encontro de Jesus, com necessidades, com ansiedades, com coisas que elas não poderiam resolver. E a voz de Jesus soou mais doce naquele momento, quando ele falou para eles: podem ficar tranquilos, vai dar tudo certo, venha, nós vamos até lá e vão ser resolvidos os problemas. Mas entendam bem a situação:
tem uma multidão em volta de Jesus. Uma multidão. E Jesus para prestar atenção em um homem. Por quê? Porque Ele para prestar atenção em você, em mim, em cada um de nós, quando nós chegamos a Ele. A palavra de Deus não nos deixa dúvida. O Evangelho não é por atacado, ele é personalizado. A mensagem é sempre a mesma, mas a forma como Jesus se relaciona com a gente é pessoal. Ele ouve os nossos temores, os nossos dramas, as nossas dores. Ele vem até a gente para nos tocar, para nos curar, para fazer a gente entender que o poder da palavra dele não é só algo abstrato, algo grande lá para fora para as multidões. É para nós também, para nossa necessidade. Olha como deve ter sido difícil para Jairo, um líder da sinagoga, sair à plena luz do dia na frente da multidão e falar para Jesus: mestre, eu preciso do Senhor. Eu imagino a vergonha daquele homem, se indispor com toda a religião local, se envergonhar diante daquelas pessoas dizendo: eu preciso de Jesus, a minha religião não basta, as minhas crenças, o que eu vivi até agora não é o suficiente, o meu conhecimento não é o suficiente da palavra de Deus. Eu preciso da palavra viva, Jesus de Nazaré. E Jesus olha para ele, poderia nessa hora falar: raça de víbora. Jesus nessa hora poderia falar: o que você quer comigo? Mas não, porque Jesus não vê como a gente vê. Jesus vê que naquele homem da lei, que talvez em outro momento fosse sim fechado ao Evangelho, agora tem uma pessoa que quer ser tocada, quer ouvir a palavra dele, e se abre para ele. E Jesus vai na direção da casa dele. Não fica dúvida para ninguém que Jesus trata cada um deles ali de forma pessoal. E no caminho, essa mulher, que não está contada na história, que não pode estar perto das pessoas, ela era impura por causa de uma doença, por causa de um sangramento que não havia cura, ela não podia estar no meio das pessoas, ela tinha que ficar longe. Se alguém chegasse perto, ela tinha que falar: eu sou impura, não chega perto. E ela de alguma forma consegue passar pela multidão sem ser percebida e toca na roupa de Jesus, e ela é curada fisicamente. 12 anos de uma doença, e ela é curada. Poderia ter saído correndo, se escondido. 10 leprosos vão até Jesus, um só é curado, os outros 9 não voltam para conversar com Jesus. Poderia ser a história dela. E Jesus percebe o que está acontecendo, e ele fala: alguém me tocou. Eu percebo que alguém foi curado. E é isso que ele quer dizer: saiu virtude de mim. Não é que ele fez alguma mágica ou saiu alguma mágica dele, é que ele percebeu que alguém foi curado, porque foi até ele buscando verdadeiramente o toque de Deus, com fé, guiada por Deus para estar naquele local. Mas ela não poderia, com base naquela religião, naquele momento histórico, ter tocado em Jesus. Pois Jesus vai até ela, quando ela se vê que não pode mais ficar escondida, e ele agora não toca nela para ela ser curada de novo, porque ela já foi curada fisicamente. Ele toca na alma dela. A próxima palavra dele é bastante reveladora. Quase que eu falo a palavra errada. Ele fala: filha. Filha. Eu não sei se algum de vocês já esteve fora da igreja depois de estar dentro da igreja por um tempo, ou se vocês conhecem alguém assim, ou se em algum momento vocês tiveram um sentimento ruim, querendo abandonar a igreja porque estavam chateados com alguma coisa, e aí vem uma convicção de que você pertence a Deus e não a você mesmo. Eu não sei quanto tempo essa mulher ficou sendo afirmado para ela que ela não pertencia a Deus. Você não pertence a Deus, você é impura, você não pode adorar a Deus, você não pode vir na casa de Deus, você não pode fazer parte das coisas de Deus, você não presta, é o que eles diziam, aquela cultura dizia. E Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Meus irmãos, o Senhor Jesus vem ao nosso encontro
para suprir as nossas maiores necessidades, e a maior dela é a nossa convicção de que nós somos salvos, de que nós pertencemos a Ele. Pois Jesus vai até a casa de Jairo na sequência, e no caminho ela morreu, a menina morreu, não há mais nada a ser feito na cabeça daquelas pessoas, e Jesus chega lá e Ele enfrenta toda aquela oposição, aquele escárnio, aquela zombação, zombaria, viu? Foi corrigido na hora. E Ele declara, Ele ressuscita aquela moça e declara que a salvação também chegou àquela casa, também chegou àquela família. Meus irmãos, eu não sei se vocês conseguiram entender o tom que eu creio que é o tom que Lucas está colocando. Ele começa com mulheres que foram endemoniadas, doentes da alma, do espírito, do corpo, mas foram tocadas pelo Evangelho. E na sequência ele explica que foi a palavra de Deus que fez isso. E a palavra de Deus é essa luz que ilumina e esclarece quem nós somos, mas prepara o solo do nosso coração. É a palavra que tem poder para parar os elementos da natureza, para tirar demônios da nossa vida, mas a palavra de Deus também é essa ação concreta de Deus, essa doce voz do Espírito de convencer a gente de voltar para Ele. Há quanto tempo você é cristão? Há quanto tempo você anda com Deus? Não coloque a sua esperança na sua caminhada religiosa. Coloque a sua esperança na convicção de que a palavra de Deus que você está seguindo, que é o Espírito Santo que está aplicando a palavra em sua vida, que você está vendo na segunda-feira uma obediência surgindo no seu coração. Eu tenho pregado sobre isso na Calvária há alguns anos, e tem pessoas vindo para mim que eram cristãos há muito tempo e dizendo: pastor, será que eu tenho que batizar de novo? Eu acho que antes eu não era crente, eu não era cristão de verdade. Pois essa é uma realidade do nosso Brasil nesse momento. Nós temos criado cristãos nominais, pessoas que parecem crentes porque assumiram um formato de vida, mas não conhecem o poder transformador da palavra de Deus. Eu queria concluir esse sermão dizendo para vocês que essas histórias todas são acerca da gente também. Elas são acerca da nossa caminhada na direção de conhecer a Deus. Nós não vamos conhecer a Ele pela religiosidade, mas nós vamos conhecer a Ele pela leitura da palavra, pelo clamor ao Espírito Santo que aplique ela aos nossos corações. A gente vai obedecer a palavra, porque Ele vai causar isso em nós, mas à medida que nós obedecemos a palavra, nós vamos ver o poder da palavra em nossas vidas. Então, gaste a sua vida para aprender a palavra de Deus. Gaste a sua vida para usar a luz que a palavra, para iluminar as suas decisões mais ordinárias, mais comuns, mas também aquelas mais importantes da sua vida. E a maior delas é que a sua vida seja iluminada a ponto de você saber com clareza se você realmente já pertence ao Senhor Jesus. Se você já pertence a Ele, está tudo certo, mas ainda tem muita coisa pela frente. Muita transformação, muita mudança, muita coisa nova. Esses bancos aqui vão se encher pela graça de Deus, na vontade de Deus. Nossas coisas, nossos problemas, Deus vai tocar em muitos deles, mas nada disso substitui a salvação da nossa vida em Cristo Jesus. Nós podemos ser uma igreja bem-sucedida nos padrões humanos, mas o que nós queremos é sermos cristãos bem-sucedidos no parâmetro de Deus, que é a sua palavra. Ela é a boa semente. A pergunta agora é: quão bom é o solo do nosso coração? Vamos ficar em pé, meus irmãos. Que Deus possa te abençoar e me abençoar, para que o solo do nosso coração seja preparado para a palavra boa e perfeita que vem do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que a luz, que é o Teu Evangelho, possa tanto
avaliar o nosso caminho, o nosso coração, quanto nos preparar para a transformação necessária. Senhor Deus, que o Teu Evangelho mude o nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar, mude também, ó Deus, aquilo que está errado, mas que ela enfatize, que ela empodere, que ela intensifique aquilo que o Senhor já está fazendo em nossas vidas. Abençoa cada um de nós hoje à noite.